Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Texto de Hebreus, capítulo 6, e provavelmente a gente caminha até o verso 8, talvez, se houvermos tempo para isso. Ele nos traz algumas orientações sobre como nós podemos fazer para verificar se a nossa fé tem vitalidade, se a gente está mesmo vivo. Vamos orar primeiro, mais uma vez. Pai querido, Pai bondoso, te louvo pela tua bondosa palavra. Te louvo pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, de estarmos juntos. Te peço em nome de Jesus a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta noite. Que a tua graça e misericórdia se estenda também sobre as famílias aqui representadas, aqueles que nos acompanham, ó Deus, pela internet, que o Senhor também os abençoe. Muito obrigado a Deus. Fala conosco, fala ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como verificar a vitalidade da sua fé? Imagine a seguinte situação. O apóstolo Heresiênio, um homem de uma fé muito poderosa, um homem de Deus, um gigante, um general graduado do exército de Deus. E ele começa a ensinar que se você tiver alguma dificuldade para resolver, é só ir na igreja dele. Fazer a campanha das 70 semanas dos 70 envelopes abençoados, cheios de ofertas de preferência. E que ele então, depois das 70 semanas, vai fazer uma oração poderosa para que você então, exercendo a sua fé, tenha todos os seus problemas resolvidos. Mas ele só vai orar se você fizer a campanha das 70 semanas, com 70 envelopes, 70 votos, sem falhar um só dia sequer, e se ainda você exercer fé, porque sem fé a sua presença não vai agradar a Deus, Ele não vai atender você, Ele não vai repreender o devorador, e não vai abrir as comportas do céu e derramar bênção sem medida sobre você. Parecido com alguma coisa que você já viu? Parecido com alguma coisa que você ouviu? Tudo parece certinho, e olha, até parece ter base bíblica. Por exemplo, o líder deve orar, o crente tem que crer, Deus dá galardão a quem tem fé, abençoa o fiel que não rouba, que dizima e que oferta liberalmente. E é bom eu parar por aqui para não acabar ensinando a falsários como enganar os incautos. Mas essa é a visão de muitos do moderno evangelicalismo, é a visão que muitos têm a respeito da fé atualmente. A fé é vista como uma espécie de poder mágico concedido a algumas pessoas que teriam uma certa visão espiritual, que teriam um pouco mais de intimidade com Deus, e por isso chegam ao ponto de o próprio Deus permitir que eles lhe deem ordem, que façam exigências, que determinem o tempo e o modo de mover do braço do Todo-Poderoso. Para muitos isso é o que é ter uma fé viva, com vivacidade. O problema é que isso é uma inovação, embora não seja uma inovação tão nova assim. Por exemplo, lá atrás, no pensamento dos gregos e dos romanos, as pessoas podiam controlar os deuses através de determinadas fórmulas invocatórias que eram cuidadosamente passadas de pai para filho ou de sacerdote para sacerdote. Os deuses do paganismo eram controláveis por certos meios, maleáveis, eram aplacáveis e até eram enganáveis. Mas assim estavam presentes. Mas com uma nova roupagem, com uma linguagem parecida com o Evangelho, essas ideias ressurgiram, essas heresias ressurgiram no século XX. E como tudo que não presta cresce muito rápido, ela logo penetrou e se disseminou pela igreja. E a questão inicial para nós é, já que a gente está falando de como verificar a vitalidade da fé, é perguntar o que é fé? O que a fé é realmente segundo as Escrituras? Um pouco mais à frente, o escritor deste livro de Hebreus vai dizer que a fé, para nós, é a certeza que nós temos das coisas que Deus prometeu e sabemos que Ele vai cumprir. É a convicção de que o que Deus diz é plenamente verdadeiro, tanto do passado, quanto do presente, quanto no futuro. Embora o crente ainda não consiga ver estas coisas. Está lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A Escritura também diz que a fé é um dom de Deus, um dom que Deus dá ao homem, para que ele possa enxergar o que antes ele não via.
para que ele possa entender o que antes ele não ouvia, não conseguia compreender com seus ouvidos mortos, para que ele possa levantar do seu estado de morte espiritual e então achegar-se ao Salvador. Sem fé, embora o homem esteja sempre na presença do onipresente Deus, não dá para se ausentar de Deus, ele não tem nenhum tipo de relacionamento, não tem nenhum tipo de proximidade com o Senhor. Hebreus 11:6 fala sobre isso. E por que é assim? Porque ele está em pecado. Porque os seus pecados fazem separação entre ele, pecador, e o Deus infinitamente santo, como nos diz Isaías, lá no capítulo 59. Sem fé, embora Deus conheça tudo sobre o homem, sobre cada detalhe do homem, sobre cada instante da sua vida, o homem não tem relacionamento com Deus por causa do seu coração endurecido e se aparta de Deus no estado de incredulidade e de rebelião. Mas o que é, ou como verificar se a nossa fé realmente tem vitalidade? Eu acredito que esse texto nos traz pelo menos 3 características interessantes. Primeiro, Hebreus 6, de 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus permitir. Pense o seguinte: o que você faria se você adquirisse uma propriedade? Preparasse o solo com as melhores técnicas, com os melhores adubos, com os melhores defensivos, preparasse os mecanismos de irrigação necessários, cuidasse das pragas, das ervas daninhas, e você então plantasse, por exemplo, pés de café, com a previsão de que eles começassem a produzir em 4, 5 anos no máximo. Essa é a média. Mas depois de 5 anos, as árvores não produziram nenhum grão. Você resolve esperar mais um ano, né? 6º ano, as árvores ainda estão raquíticas, não cresceram e não produzem. Você, paciente, espera mais um ano. Mas e aí? Era para ser em 4 ou 5. Você já chegou a 7, já chegou a 8 anos. E a probabilidade de você continuar esperando vai diminuindo. E eu acredito que vai chegar uma hora que você vai pensar: bom, tem que cortar essas árvores e plantar outras, porque essas daqui não vão dar frutos. O escritor aos Hebreus já havia dito antes nesta carta que era esperado que os hebreus não precisassem mais ser evangelizados. Eles não precisavam mais ser ensinados nos rudimentos ou nos princípios elementares dos oráculos de Deus, porque eles tinham a vantagem de conhecê-los ao longo de toda a história do seu povo. Em Romanos 3, por exemplo, Paulo diz que uma das vantagens dos judeus sobre os demais povos é que eles tinham os patriarcas, os profetas, os oráculos de Deus. Na verdade, pelo tempo decorrido, eles é quem deveriam ser mestres dos gentios. Mas por causa da dureza de coração, por causa da sua incredulidade, capítulo 5, verso 12, eles não eram mestres de ninguém. Pelo contrário, eles eram pedra de tropeço e obstáculo. E o escritor sagrado aqui, de certo modo, ele lamenta que os seus compatriotas ainda precisassem ser tratados como iniciantes. A palavra é arquê. E é interessante que essa palavra pode significar princípio, indicando que a atitude dos judeus era de iniciantes. Mas em outro contexto, esta palavra também pode significar liderança, que era o que os judeus deveriam ser como conhecedores da palavra. Mas, conhecedores das Escrituras, eles ainda precisavam ser ensinados nas coisas mais simples da doutrina de Cristo. E o escritor aqui vai elencar arrependimento das obras mortas, que Paulo chama de obras da carne, fé em Deus, batismo, ordenações, vida eterna com bênção para os redimidos e condenação para os ímpios. Os hebreus precisavam ser ensinados destas coisas de novo. O fato é que, como povo, os judeus rejeitaram a Cristo como seu Messias. Em João, capítulo 11, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam.
Mas como indivíduos, milhares de judeus receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja era composta no seu início por judeus. Os primeiros pregadores, os primeiros pastores da igreja eram judeus. A primeira comunidade era judaica, 3.000, 5.000 e outras pessoas que iam sendo acrescentadas. Todos eram judeus. Entretanto, a gente vê aqui que os judeus, de um modo geral, os hebreus, estagnaram-se. E não é natural que alguém tenha contato constante com a palavra de Deus. Depois de anos e anos e anos, tenha que ser ensinado. E depois ensinado novamente. E ensinado outra vez durante anos e anos sobre os princípios elementares da fé. A verdade é que uma fé sadia deve produzir crescimento em conhecimento, em intimidade com Deus, em santificação. Ou seja, se a sua fé tem vitalidade, ela é progressiva. Ela não para. Ela não se retrai. Ela não fica estagnada. Ela é progressiva. Ela avança. Não é natural que alguém passe 10, 20, 30 anos na igreja e não amadureça espiritualmente. Se isso estiver acontecendo, aí nós temos um problema. Sério. Muito sério. Isso nos leva à segunda consideração a respeito sobre como identificar se a nossa fé tem vitalidade. Se a primeira é que ela é progressiva, nos versos 4, 5 e 6 nos indicam que ela é permanente. Vamos ver o que diz aí. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Afirmar que não é natural que alguém progrida na fé é um erro. Dizer que uma pessoa que não progride na fé é algo normal é, no mínimo, tratar com suavidade um problema. Vamos voltar para as nossas árvores lá anteriormente mencionadas. Depois de alguns anos de improdutividade, é improvável ou é impossível que um agricultor que queira colher frutos as mantenha de pé. E é com esta palavra que o verso 4 começa. Impossível. E a palavra na língua original é adinaton. Talvez você não conheça essa palavra desse jeito, mas você conhece como dinamismo, dinamite, a ideia de poder. Adinaton significa não ter poder. Esta palavra adinaton é exatamente a negação do que o evangelho é. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra também nega o que o Espírito Santo faz enquanto a igreja avança anunciando o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, quando o autor aqui fala de falta de poder, traduzido como impossível, ele está dizendo assim, olha, uma pessoa que não progride é porque o conhecimento do evangelho não está produzindo frutos em sua vida. E uma pessoa que não progride é porque não tem os efeitos da atuação do Espírito por meio do evangelho em sua vida. Uma pessoa que não progride é porque não tem em si o Espírito de Cristo. Não tem vida. Partindo desse princípio, como nós podemos entender 5 afirmações que ele faz aqui? Foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro. Pergunta: essas pessoas seriam crentes verdadeiros que caíram em apostasia? Ou seriam semelhantes àquelas descritas por Pedro como aquelas pessoas que concordaram que o evangelho é verdadeiro? Usufruíram da bênção do reino de Deus no presente, mas por alguma razão, chegaram à conclusão de que a igreja não é bem o lugar que eles queriam estar e foram embora. Por que foram embora?
segundo nos diz João em sua primeira carta, porque não nasceram de novo. Porque jamais fizeram parte do verdadeiro reino de Deus. Eu sei que tem teólogos que pensam diferente de mim. Nenhum problema com isso. Mas a comparação aqui é sempre com os hebreus no deserto. Os hebreus foram abençoados com a ação de Deus. Saíram do Egito, mas não entraram no descanso por causa da sua incredulidade. Segundo o escritor bíblico, essas pessoas aqui foram realmente iluminadas. Ou seja, o evangelho chegou até elas. E elas se colocaram de alguma forma sobre a influência da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Conheceram a palavra. Experimentaram aqui, neste mundo, uma amostra do que só será experimentado na eternidade. Mas, embora essas pessoas estivessem emocional e fisicamente, intelectualmente presentes na igreja, nunca estiveram de fato em Cristo. Pois a promessa de Cristo é de que nenhum dos que vão a Ele é lançado fora. São como a porca lavada dos provérbios. Mesmo limpa, não deixa de ser porca. Não se torna ovelha. Sua natureza é assim que possível, como é uma porca, voltar à lama. Assim como o ímpio também, assim que é possível, ele rejeita o evangelho, mesmo que seja beneficiado por ele, seja beneficiado pela igreja, mas ele volta inevitavelmente ao seu lugar natural. Volta para o mundo que jaz no maligno. Não se arrependem dos seus pecados, embora possam ficar com medo da punição e entristecido pelas consequências de suas ações. Não podem ver o reino de Deus e se tornam exatamente iguais, semelhantes àqueles que traíram, julgaram e crucificaram ao Senhor Jesus. Como se repetissem hoje o mesmo tratamento indigno, aquela vergonhosa exposição pública de opróbrio e desgraça para com o nosso Senhor e Salvador. Mas, testando a sua fé, naqueles que creem, nos que creem de verdade, o Evangelho produz vida eterna, que lhes é dada de uma vez por todas, permanente e eternamente. Trata-se aqui da perseverança dos santos, da perseverança em uma fé que produz resultados cada vez mais visíveis. E é o que vai demonstrar se alguém é crente, nascido de novo, ou é só um iluminado, um influenciado, um agregado, um convencido, mas nunca convertido. Deixa eu abordar aqui uma terceira característica para não ficar inconcluso. A verdadeira fé, a fé verdadeiramente viva, ela também é produtiva. Verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você já teve tempo aqui hoje de pensar o que faria com uma planta que não produz os frutos esperados? Vamos lembrar o que já foi feito até aqui. Você selecionou a melhor semente, você ofereceu o melhor terreno, você preparou a terra com os melhores equipamentos, segundo as melhores técnicas, você forneceu os melhores adubos, os melhores defensivos, proporcionou água na medida adequada e todos os demais cuidados. Deu mais tempo do que o normal, foi paciente para que produzisse frutos e os frutos não vieram. E a verdade é, quem planta, quer colher, quer frutos. Um agricultor normalmente faria o que com essas plantas improdutivas? Com certeza, cortaria e usaria para lenha. Se as plantas estivessem produzindo, obteriam mais cuidados, mais adubo e tudo mais que fosse necessário para que pudessem produzir cada vez mais. Mas o que acontece quando não são produtivas? Não precisamos voltar 2000 anos atrás para saber o que os agricultores do primeiro século faziam. Cortavam e tacavam fogo. Basta que nós saiamos um pouquinho aqui da selva asfaltada, que é a nossa cidade, visitemos as pequenas cidades no entorno e veremos que os agricultores ainda praticam o mesmo tipo de preparo da terra rudimentar e relativamente eficaz que era feito há 2000 anos atrás.
Como a maioria deles não tem à disposição maquinário para a limpeza da terra, não tem dinheiro para a compra de adubo, eles fazem uso de um outro expediente chamado coivara. Colocam fogo, deixa tudo virar cinza. Para plantar depois. Isso com certeza nos traz à memória a exortação de Jesus a dois grupos de religiosos hebreus do século I. Os legalistas, os fariseus, e os liberais, os saduceus. Ao mesmo tempo, ele fala com os dois ao mesmo tempo. E o que Jesus diz é o seguinte: vocês não estão produzindo qualquer fruto que glorifique a Deus. Vocês estão sendo repreendidos e avisados da condenação iminente. Lá em Mateus, no capítulo 3. Não se trata de uma ameaça de Jesus. Porque o Senhor Deus não é Deus de fazer ameaças. Ele simplesmente está dizendo, vai acontecer. E ele garante isso pelo seu próprio caráter. Quando Jesus disse que o machado já está posto, é uma ameaça. É um aviso e ao mesmo tempo um veredito. O momento está próximo. Tudo está preparado e o machado já está pronto, afiado, pronto para ser usado. O autor desse texto, ele é um escritor muito hábil. Ele faz alguns sutis jogos de palavras. Por exemplo, quando ele usa uma só palavra para dizer que aqueles que deveriam ter a primazia na caminhada da fé ainda eram principiantes. Arre, que eu mencionei no começo. No capítulo 8 ele faz a mesma coisa. Ele fala de uma terra amaldiçoada ao citar a produção de espinhos e abrolhos. Voltando lá para Gênesis 3. Os espinhos e abrolhos são resultado da maldição que lançou a criação no que o apóstolo Paulo chama de cativeiro da corrupção, em Romanos 8. E não há dúvida nenhuma de que todo aquele que não produz o fruto do Espírito, inevitavelmente praticará as obras da carne. E estes espinhos e abrolhos, eles são sinais, são evidências de uma dura condenação à danação eterna, para o qual os incrédulos, os ímpios, os obreiros da iniquidade estão designados. Mas eu disse que precisamos provar a nossa fé. Ela é produtiva. A certeza que a palavra de Deus oferece aos crentes é a de que o Senhor, ao chamar os seus discípulos, ele faz este chamado com um propósito que é sábio, que é eterno, que é exequível e que é imutável. Aqueles que foram chamados, foram convocados para serem produtivos. Em João 15, Jesus diz assim, olha, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E eu designei vocês para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Fomos chamados para sermos produtivos. Para que através dos frutos que nós produzirmos, o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas ações. E cada coisa que viermos a realizar, mesmo as mais simples e corriqueiras, glorifiquem o nome do Senhor. Coisas tão simples como comer. De vez em quando eu me divirto pensando como seria, e é claro, é só diversão mesmo, como seria no Éden, Adão chegar num pé de maçã, colher a maçã verde e dizer, Senhor, como é gostosa essa maçã azedinha. Chegar na frente, colher uma outra maçã já madura, delícia de maçã docinha. Pegar um jiló, não sei se ia ser amargo, né? Mas como é gostoso esse jiló amarguinho. Eu não gosto de jiló. Não consigo, já tentei, não consegui comer. Mas tudo que Deus fez sendo recebido com ações de graça. Chegar num regato, tomar um gole de água gelada. Senhor, que água na temperatura exata, saciando a minha sede. Quer comais, quer bebais. Ou fazer outra coisa qualquer dizendo, Senhor, obrigado. Fazer tudo para a glória de Deus. A sua fé precisa ser progressiva, precisa ser permanente, precisa ser produtiva. Consegue marcar um xizinho nessas três características da sua fé? Se está estagnado,
desanimado, já olhando para a porta com desejo de não mais voltar, ou se está improdutivo, 10, 15, 20, 30 anos sem produzir nada no reino, talvez seja a hora de colocar a cara no pó e suplicar a misericórdia do Senhor, para que Ele vivifique você, te dê vida, e você possa então ter uma fé verdadeira, com progresso, perenidade e produtividade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e em seguida louvaremos ao Senhor. Bondoso Deus, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Pedimos em nome de Cristo que o Senhor cuide de nós e nos abençoe, para que tenhamos uma fé verdadeira e viva, que atenda às características que a Tua palavra quer que ela tenha. Ajuda-nos, Deus. Suplicamos com ações de graças desde já, em nome de Jesus. Amém. Hino de número